Salmos 27, nós já lemos o nosso texto desta noite. Amém? Convido os amados agora a baixarem as suas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus. Amado Deus, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor nos permitiu estar aqui esta noite, aos teus pés. Fale às nossas vidas, aos nossos corações. O Senhor, ó Deus, sabe o que cada um de nós passamos em nossas vidas. Sabe as pedras que tem nos nossos caminhos. E pedimos a tua misericórdia, que o Senhor nos abençoe com a tua verdade. Fale aos nossos corações conforme a tua vontade. Que o Senhor nos mostre, ó Deus, onde temos falhado e que nós possamos estar cada vez mais próximo do Senhor, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é Deus fiel para cumprir todas as suas promessas, como nós adoramos nesta noite. Que a tua misericórdia e a tua vontade seja com todos, de maneira, ó Deus, que o Senhor possa ser ou possa falar ao meu coração, ao coração do teu povo. Te damos graças por tudo, no nome santo do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Nesta noite nós queremos agradecer já de antemão as orações de cada um de vocês pelo Cerrado, né? Realmente nós temos sido abençoados pelo auxílio, né, que os irmãos têm prestado nas orações. Os irmãos ali têm permanecido firmes na palavra do nosso Deus, como eu já tenho falado várias vezes, né? Apesar das dificuldades que todos nós temos enfrentado nos últimos tempos, os irmãos têm permanecido firmes na fé. E isso é o que importa, né? E pedimos que vocês continuem a orar, que realmente essas conferências sejam uma bênção para a igreja do nosso Senhor. Mas em meio a todas as dificuldades deste mundo, das nossas vidas, da minha, da sua, o que nós não podemos perder é a esperança no meio das batalhas. Ninguém. E é justamente isso que eu gostaria de compartilhar com cada um de vocês nessa noite, por meio desse salmo maravilhoso que Davi escreveu. Então, quando nós lemos as palavras deste salmo, nós podemos ver da batalha, né, sendo retratada nesses versículos. Se vocês lerem ali, vocês vão ver palavras descritas como adversário, inimigo, talvez já palavras que façam parte das suas vidas, né? Com os constantes adversários, com os constantes inimigos que nós temos enfrentado. Está ali no versículo 2, como anfitrião, no versículo 3, guerra, exército, inimigos. No versículo 6 já falam de guerra, frases como, embora uma hoste acampe contra mim. Davi já falando, lá no versículo 3, ainda que um exército me cerque. O versículo 3 ele fala de uma batalha travada, ou que Davi já havia travado, né? Parece que ele está aí em uma situação difícil, a coisa está difícil. No entanto, também fica muito claro, ao ler esses versículos, que mesmo em meio às batalhas que ele está travando ali, uma coisa não lhe faltou, e eu peço que isso também não lhe falte na sua vida: esperança. Esperança. Martinho Lutero diz que tudo que é feito no mundo é feito de esperança. Aqui está como o dicionário descreve a esperança, né? Talvez você já até saiba disso. Ter um desejo de obter ou fazer algo, ou que algo aconteça e seja verdade, especialmente algo que parece possível ou provável. Esperança, do ponto de vista do mundo, é exatamente o que essa definição descreve. O mundo vê a esperança como um desejo. A esperança para o mundo é um anseio, é algo ou por algo que pode ou não acontecer na vida deles.
A Bíblia, ela vai nos ensinar uma definição muito diferente da esperança. Ouça as palavras de Jeremias: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja a esperança está no Senhor. Jeremias 17:7. Ouça também Paulo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Então o mundo vai dizer que a esperança é apenas um desejo, ou um desejo afetuoso, mas a palavra usada para esperança na palavra do nosso Deus conta uma história diferente. Elas nos ensinam que a esperança é uma profunda e firme confiança de que o nosso Deus cumprirá cada uma de suas promessas. E cantamos isso aqui ainda hoje. Agora eu sei que você tem batalhas. Todos nós temos, cada um de nós. Nós ouvimos aí sobre a mãe da Betânia, alguns amados que estão enfermos. E eu acredito que se eu perguntar, cada um de vocês tem uma dificuldade, tem um problema. Todos nós temos. Mas eu pergunto, e esperança? Tem esperança? Rapaz, foi pouco amém, hein? Tem esperança? Amém. Então você está descansando na certeza de que Deus fará exatamente o que Ele prometeu. Ele nos fez muitas promessas. E essa é a essência da esperança. E a esperança é um bem que todos nós precisamos ter certeza de que nós possuímos em uma grande quantidade. Ou seja, você precisa ter esperança no meio de suas batalhas. Nunca perca a esperança. Você está cheio delas. O Senhor, ou em outras palavras, o Senhor nos fez várias promessas. Várias, muitas. Não esqueça. Eu me lembro aqui que um dos motivos que os apóstolos, os discípulos, se desesperaram logo após a morte do nosso Senhor, foi que eles esqueceram que Ele havia prometido que no terceiro dia Ele haveria de ressuscitar. E ficaram desesperados. Então não esqueça as promessas maravilhosas que Deus tem feito a você. Agora, por que você pode ter esperança em meio às suas batalhas? Davi vai nos mostrar neste salmo alguns motivos para que você possa ter esperança em meio às suas batalhas. O primeiro motivo dado por Davi é que nossa confiança no Senhor fornece esperança. Se você confia no Senhor, você naturalmente tem que ter esperança. Verso 1 ao verso 3. Davi já começa o seu salmo de esperança ao declarar a sua fé pessoal no Senhor. Observe o uso de 3 vezes da palavra no versículo 1. Davi tem aqui uma relação pessoal com Deus. E este é o fundamento básico para a esperança, a confiança na pessoa do Senhor. Você confia na pessoa do Senhor? Ainda foi pouco, hein? Você confia na pessoa do nosso Senhor? Amém. Davi nos diz que Deus é a sua luz, sua salvação e sua força. Há uma bênção tremenda nesses 3 títulos atribuídas ao nosso Deus. Sabem por quê? Porque como luz, Deus liberta seu povo das trevas. Quem nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu querido Filho? O nosso Senhor Jesus. Paulo em Colossenses 1:13 vai dizer: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa maravilhosa! Como luz ainda Deus guia os nossos passos. Ele não somente nos coloca na sua presença, mas Ele faz com que cada passo que nós demos seja guiado por Ele, seja direcionado por Ele. Por isso que Ele nos deu a sua verdade, a sua palavra. Como nós estudamos na escola dominical, a palavra do nosso Deus é autossuficiente,
é a vontade de Deus para as nossas vidas. É Deus direcionando as nossas vidas conforme a sua vontade. Então esse é o nosso Deus. Em Salmos 37, 23, o salmista vai dizer: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Diz ainda no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Está vendo que bênção? Então, como salvação, Deus livra seu povo da condenação. Olha que bondade. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Então, com a salvação, Deus protege a minha alma e a sua alma, né? Temos aí vários versos que Deus nos assegura com a salvação, como João 6, 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tem vários outros versos, mas não vai ter como nós falarmos, como João 10, 28, 1 Pedro 1, 5, mas todos eles falam da segurança da nossa salvação, do cuidado que Deus tem para com as nossas vidas. E como poder, Deus ainda, ou melhor, como poder, Deus vai livrar, né, o seu povo da derrota. Está vendo como que coisas maravilhosas? Luz, salvação, poder. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Como poder, Deus ainda nos garante o sucesso. Olha que coisa bondosa da parte do nosso Deus. Paulo vai chegar a dizer: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Estão vendo? Essas três características de Deus servem para nos dar esperança. Não podemos esquecer em nenhum momento destas verdades nas nossas vidas, mesmo em meio às batalhas que enfrentamos neste mundo. Por causa de quem é o nosso Deus, não precisamos temer nenhum inimigo que se levante contra nós. O próprio Satanás não é páreo para o nosso Deus soberano. Não é páreo. E assim, também a nossa confiança no Senhor vai fornecer a esperança devido à confiança no desempenho do nosso Deus, do nosso Senhor. Verso 2 ao verso 3 ainda ele mostra que ele frustrou os planos do inimigo. Os frustrou. E Davi realmente demonstra essas verdades. Temos aqui uma figura de linguagem no verso 2, onde há uma comparação feita com base na ferocidade das bestas selvagens correndo em direção às suas presas, né? Quando um leão corre atrás de uma presa e esfacela ela, detona com ela, falando aqui a voz do jovem, detona, né, irmão João? Detona, acaba, mas muitas vezes acontece, é assim que nossos inimigos vêm para cima de nós, mas de todo jeito que queriam destruí-lo, e da mesma forma com as nossas vidas, seus planos foram frustrados no caso de Davi, e no nosso caso, eles são completamente frustrados também. Sabe por quem? Pelo nosso Senhor, pelo nosso Senhor. Temos que acreditar que Ele é capaz de fazer isso em nossas vidas. No verso 3, Deus não falhou com Davi. Deus não falhou com Davi. Ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Davi declara que sua esperança atual no Senhor repousa sobre o que o Senhor fez por ele no passado. Deus não falhou com ele, então ele não falhou com seu filho, ou ele não vai falhar comigo, ele não vai falhar com vocês, porque o nosso Deus, Ele é fiel. E essa mensagem de confiança, ela é minha, ela é sua na atualidade. Deus não falha conosco.
O Deus a quem servimos, Ele é imutável, diz a palavra de Deus. Da mesma forma que Ele foi com aquele homem, com vários outros no passado, Ele ainda permanece da mesma forma hoje. Como diz Malaquias 3,6, Hebreu 13,8, onde diz ali: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Está vendo? Tanto para o juízo como para o cuidado de Deus, Ele ainda continua o mesmo hoje. Ele ainda continua cuidando das nossas vidas. Ele nunca mudou e nunca mudará. Eu só ouvi um amém, hein? Ele nunca mudou e nunca mudará. Agora foi mais. Porque Ele foi fiel no passado e nós podemos contar com a sua fidelidade na atualidade também. Hoje e amanhã, nas próximas gerações também, Ele vai continuar da mesma forma. Por isso nós podemos ensinar os seus caminhos aos nossos filhos, porque da mesma fidelidade que Ele usou comigo, Ele há de usar para com eles também. Ensine, demonstre, porque o Senhor continuará desta forma. Então pense em todas as coisas que Ele fez, as vitórias que conquistou, os inimigos que Ele venceu, as montanhas que Ele moveu, as vitórias que conquistou. Pense nessas coisas e lembre-se de que Deus realizou incontáveis maravilhas no passado. Ainda é o mesmo Deus hoje para realizar as mesmas maravilhas. E isso deve dar esperança ao seu povo. Isso não te dá esperança? Tem que te dar esperança. Tem que dar esperança a mim. Temos que nos agarrar a cada uma dessas verdades. O segundo motivo para Davi esperar no Senhor, encontramos no verso 4, é que o nosso Deus, ou o nosso compromisso com o Senhor, Ele vai fornecer esperança. O nosso compromisso com o Senhor vai nos fornecer esperança. Não apenas viver com a nossa fé nos dá esperança, mas também viver fiel ao Senhor fornece uma medida de esperança que não poderia existir em qualquer outra forma, ou de outra forma. Davi menciona aqui 3 objetivos neste versículo. Todos esses 3 objetivos surgem de um único compromisso de servir ao Senhor fielmente com um coração de amor. Observe como o compromisso de Davi com o Senhor se manifesta. Primeiramente, ele está comprometido em permanecer perto do Senhor. Eu pergunto, amados, você está comprometido em permanecer perto do Senhor? E quando eu falo isso, tem que ser em qualquer circunstância da vida. Não é somente quando as coisas estão boas, principalmente quando as coisas estão ruins. Temos que permanecer perto do Senhor. Davi deseja passar toda a sua vida na casa do Senhor, aos cuidados do Senhor. Ele quer estar naquele lugar onde o Senhor habita, onde a presença do Senhor é real, e isso deve ser o nosso desejo. Este é um tema que Davi repetiu nos Salmos 84, 1, 4. Lá Davi inveja os passarinhos que fazem seus ninhos ao redor do tabernáculo do Senhor, da casa do Senhor. Eles podem estar perto da casa de Deus o tempo todo. Você deseja estar na casa de Deus o tempo todo? Na presença do nosso Deus, em comunhão uns com os outros? Só uma irmã ali, gente. Deus me livre, parece que a coisa está ficando pior. Vocês estão dormindo? Vocês estão? Não, Fica acordadinha aí ainda, Mas Davi realmente, ele tinha esse desejo. Esse também deve ser o nosso desejo, como eu estou falando. Precisamos dessa mesma paixão para estar onde o Senhor, Ele é honrado e onde Ele é adorado. Claro também que nós temos aqui a igreja e somos o quê? Ordenados a estarmos reunidos.
O Senhor nos manda estarmos aqui, como diz Hebreus 10, 24, 25, e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Estão vendo? Quanto mais se aproxima o retorno do nosso Deus, mais deve ser esse desejo de estarmos reunidos em comunhão, nos estimulando uns aos outros e mais próximo do nosso Deus, cada vez mais. Mas acho que deve ser, ou deve haver um desejo, de encontrar esse lugar de proximidade, de intimidade com o Senhor, onde nós podemos permanecer na sua presença, diante do nosso Deus. Se houver um desejo genuíno de estar perto dele, isso manifestará em uma ação clara das nossas vidas. Haverá um compromisso com a oração, com o estudo da palavra de Deus. Haverá um compromisso com o culto público, como também o culto privado. Aqueles que desejam permanecer perto do Senhor encontrarão, ou melhor, encontrarão realmente um caminho. Um caminho. Olha que coisa maravilhosa. Enquanto fizermos um movimento em direção a Ele, Ele também fará um movimento em nossa direção. Como diz Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Você tem sentido a presença de Deus? Ou melhor, eu deveria perguntar, você tem se achegado à presença de Deus? Se sim, você vai sentir Ele se achegar à sua presença também. Ele está comprometido em amar o Senhor. Isso era uma verdade na vida de Davi. Ele era um homem comprometido em amar ao Senhor, para contemplar a formosura do Senhor, diz ele na parte B do verso 4, Davi desejava contemplar a beleza do nosso Deus. Realmente isso é um desejo de quem está na presença do Senhor. Isto é, ele quer buscar a sua face. Veja, Davi não está apenas comprometido em estar onde o Senhor está, mas ele também está comprometido em adorar ao Senhor. Essa é uma meta digna para a vida, para a minha e para a sua. Esta deve ser o objetivo de todo crente também. Se vamos adorar o Senhor, teremos que fazer do jeito dele. Jesus nos disse como adorar, lá em João 4:24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Está melhorando, foi baixinho, mas está melhorando. À medida que nós nos rendemos, ao Espírito de Deus, adoramos a Deus por quem Ele é, e conforme é revelado na palavra de Deus, nós estaremos aí empenhados em amá-lo. Há quanto tempo você simplesmente amou no Senhor, contemplando toda a sua beleza? Você tem feito isso em sua vida? Você tem amado ao Senhor, contemplado Ele na sua beleza, na sua grandeza? Ele está comprometido em confiar no Senhor, finalmente, inquirir no seu templo. Davi também expressa aqui seu desejo de invocar ao Senhor, comungar com Deus e fazer pedidos. Pedir. Está aqui, ou melhor, esta é outra imagem de adoração daquele que está na presença de Deus. Davi declara aqui que sua total dependência do Senhor para as necessidades da vida. Davi olha além das suas próprias habilidades e vê as provisões ilimitadas do Senhor. Portanto, ele não quer nada mais do que ser capaz de invocar o nome do Senhor, inquirir ao nome do Senhor. E é isso que nós devemos fazer em todas as circunstâncias das nossas vidas. Nós também devemos aprender a nos apoiar no Senhor. Apoiar no Senhor. Ele quer que nós façamos isso, que nos apoiemos nele. Que recurso ilimitado nos foi dado em oração.
somos convidados a orar. Há pouco tempo eu falara para os amados o quão importante o culto de oração. Jeremias dizia, Jeremias 33, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas o Senhor Jesus diz também em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Temos a promessa de Deus ouvir e responder às nossas orações. Isso aumenta grandemente a nossa esperança, em qualquer época, em qualquer momento, porque nós temos em quem apoiar, nós temos em quem clamar. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, verso 13, verso 14. Mas é como eu falei, meus amados, muitas vezes nós acabamos ou vamos em meio à vida que nós esquecemos de usar os recursos que Deus tem nos dado para apoiar nesses momentos da vida. Esquecemos. Então, portanto, vamos aprender também a nos apoiar nele. Em vez de preocupação, medo, vamos aprender a nos voltar ao Senhor. Afinal, não tem, como se diz, ninguém sádico aqui, né? Que gosta de sofrer à toa. Nós podemos jogar essas coisas, lançá-las fora ou sobre o nosso Senhor, compartilhar com Ele, porque nós vamos experimentar a sua paz, o descanso que Ele vai nos dar neste momento, e Ele nunca nos deixará, nem nos rejeitará, não vai nos deixar nem um pouquinho de mãos vazias, Ele vai nos ajudar. Então, nosso compromisso com Ele fornece esperança no dia de nossas batalhas. À medida que nos demoramos perto dEle, a amá-lo e nos apoiar nele, podemos ter a confiança absoluta de que Ele há de cuidar de nossas necessidades, das coisas que porventura nos causariam preocupação. Quem gosta de ser uma pessoa preocupada, levanta a mão. Tem alguém? O Alex me levantar a mão ali, mas ele estava fazendo assim, tá? Não ia levantar a mão, não, só fez assim. Mas levanta não, Alex, estou brincando. Ninguém. Então, vamos nos apoiar em nosso Deus. Por fim, meus amados, deixa eu correr aqui. O terceiro motivo dado por Davi é que nosso conforto no Senhor fornece esperança. Verso 5 e verso 6. Nosso conforto no Senhor fornece esperança. Deus tem um lugar protegido para nós. O lugar mais seguro no campo de batalha. Lembre-se desse detalhe. Ele pode te colocar num lugar protegido. Davi nos diz que o Senhor o escondera em seu pavilhão. O pavilhão de um rei era uma tenda erguida, no meio do acampamento ali do exército. A tenda foi então cercada por um exército de bravos soldados, com todo o exército acampado ao seu redor. O pavilhão do rei era o lugar mais seguro no campo de batalha. Para que alguém chegasse até lá, tinha que atravessar todo o exército e dos melhores homens de um exército. Então, para que vocês vejam, aqueles que tiveram a sorte de poder entrar no pavilhão do rei, foram protegidos pelos soldados, entretidos pelo rei durante a batalha. Que maravilha! A palavra esconder aqui significa guardar um tesouro. Então, para nós crentes, e qualquer homem, em qualquer circunstância, o nosso lugar mais seguro hoje é com nosso Senhor Jesus Cristo. É com Ele. Se você quer ficar bem protegido, bem guardado, vá para o nosso Rei Jesus. À medida que as batalhas da vida se intensificam ao nosso redor, estamos em segurança, abrigados no pavilhão do nosso Rei. A Bíblia nos diz que sua vida está escondida
em Cristo, em Deus. Como diz Colossenses 3,3, poderia haver um lugar mais seguro em todo o universo? Nem o cofre mais seguro neste mundo poderia lhe proteger tão bem como o nosso Senhor Jesus. Como o nosso Senhor Jesus. Ele te protege dessa maneira. Então, essas promessas para aqueles que permaneceram naquele lugar tão próximo, nenhum inimigo pode penetrar as defesas e entrar nesse lugar privado. Você está protegido dos seus inimigos. Então, a certeza de seu lugar de abrigo permite-nos resistir às tempestades da vida com esperança. Com esperança. É uma esperança que Ele nos dá. Isso foi o que permitiu que Davi enfrentasse o Golias. Essa foi a confiança que manteve Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa foi a garantia que cativou o coração de Daniel. Este foi o conhecimento que permitiu a Paulo continuar, mesmo quando ele sofreu muito, como diz 2 Coríntios 12, 7 a 11. Assim ele podia dizer, como eu e você podemos falar a mesma coisa com ele. 2 Coríntios 12, 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Amém? Deus tem um lugar secreto para nós. Davi demonstra isso. Deus tem um lugar para onde Ele leva os seus preciosos amigos. A palavra tabernáculo aí no verso 5, traz à mente a um lugar de adoração. O segredo refere-se ao Santo dos Santos, aquele lugar que estava fora dos limites para todos, exceto o sumo sacerdote, e ele só podia entrar lá um dia por ano, e o único com o sangue de um sacrifício inocente. Foi um lugar onde outros homens entraram sob pena de morte. No entanto, esse lugar secreto para o qual Deus leva seus preciosos amigos, o Santo dos Santos, era um lugar onde a própria presença de Deus habitava. A própria presença de Deus habitava, e a glória de Deus podia ser vista. Foi lá que Deus levou Davi durante as batalhas de sua vida. Foi lá que Davi se encontrou fechado com Deus e isolado do mundo ao seu redor. A presença do próprio Deus. Observe, na casa de meu rei, ou de um rei, esse é o lugar que se referia ao apartamento privado do rei. Era um lugar em que ninguém podia entrar, a menos que o fizesse por onde? Ou melhor, por ordem dele, ordem do rei. Fazer de outra forma convidaria à morte, instantaneamente. É incrível que exista um lugar de solidão em um mundo cheio de pessoas. Há um lugar para onde você e eu podemos fugir durante essas batalhas esmagadoras que nos cercam. Um lugar que nos proporciona sossego, paz, a presença profunda de Deus. Podemos. Ele nos prometeu que você pode chegar à sua presença. Você pode, por meio de Jesus Cristo. Amém? E você pode fazer isso. Você pode chegar até lá. Deus tem um lugar seguro para nós. Deus tem um lugar seguro. Então, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do tabernáculo, me esconderá por mear sobre uma rocha, diz o verso. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Foi a conclusão dos versos finais. Uma grande rocha escarpada. Davi tem a certeza de que mesmo quando a vida ameaçar inundá-lo, o Senhor o colocará sobre uma grande rocha, um lugar imutável, poderoso, imóvel. Claro, esta rocha a que ele se refere não é outro senão
o próprio Senhor, o próprio Deus, o nosso próprio Senhor. Veja o que o salmista diz. Ele mesmo dizia em Salmos 41:2: esperarei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ele confiava no cuidado do Senhor. Essa é a nossa rocha, é onde o Senhor nos coloca. A rocha referida nesses versos é uma grande rocha escarpada, é uma rocha que se projeta muito acima das batalhas, e esse é o nosso Deus. Ele se projeta muito acima das batalhas que acontecem aos seus pés. Ele permite que aqueles que cavalgam em suas alturas se elevem muito acima do tumulto abaixo. Ele nos prometeu um lugar de refúgio. Ele nos prometeu um lugar de refúgio. Este é o presente para todos aqueles que o conhecem. Temos a promessa de que temos um lugar de refúgio, onde nos escondermos, como a águia que se refugia acima da tempestade, até que ela passe. Aqueles que permanecem, eles recebem a graça que eleva mais alto do que as tempestades. Vai dizer Isaías 40:31. Então, meus amados, observe a natureza passiva de todas as coisas mencionadas neste verso 5. Todas estas coisas Davi menciona não só coisa, ou melhor, não são coisas que ele faz para si mesmo, mas são coisas feitas pelo Senhor. O crente é obrigado a fazer nada, mas ter um relacionamento próximo com o Senhor, estar próximo com Ele. E essas coisas são feitas pelo Senhor para os seus filhos. Para os seus filhos. Temos o cuidado de Deus. Deus tem um lugar especial para mim e para você, que nos leva a adorar ao Senhor, quando nossa esperança é restaurada. Que lição para nós! Verso 6, quando a esperança se tornou a realidade em nossas vidas, quando o Senhor vier por nós novamente, nos libertar dos inimigos, devemos ser rápidos em louvá-lo, adorá-lo, oferecer a Ele a nossa adoração. Quando Ele nos conduzir em nossas batalhas, Ele há de nos colocar em um lugar especial, de onde nós podemos exaltar seu adorável nome. Podemos, porque Ele vai nos proporcionar isso, assim como proporcionou a Davi. Diz ali o verso 6, também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Então, meus amados, concluindo, você está lutando algumas batalhas hoje? Você está lutando algumas batalhas hoje? Claro que você tem. Mas em meio às suas batalhas, mais uma vez eu pergunto, você tem tido esperança? Você tem se firmado às promessas do nosso Deus? Você tem corrido à presença do nosso Senhor? Mais uma vez eu pergunto, você tem a confiança profunda de que vai tudo ficar bem? Você está louvando ao Senhor porque Ele já o trouxe para aquele lugar especial de bênção, de onde você pode oferecer louvores ao seu nome? Se você não estiver ou não tiver essa esperança, esta noite, saiba que ela pode ser obtida. Como? Você pode fazer isso firmando sua confiança em Jesus como seu Salvador, se você ainda não tem, porque Ele é o começo da esperança. Ele é o começo de toda a esperança neste mundo. Ele é aquele que nos abençoa. Ou você, se está desconfiado, tem esquecido dessas promessas, você tem que reafirmar, renovar o seu compromisso com Ele e descansar no conforto dEle. Você precisa falar com Ele sobre as suas batalhas.
sobre a sua esperança. Vá à presença dEle, chegue no íntimo, onde Ele está, e você vai ver que as coisas vão mudar, sua esperança vai aumentar, o seu louvor será ouvido pelas pessoas ao seu redor, porque você vai engrandecer a esse Deus com a sua vida, com a sua voz, com as suas atitudes. Então, se você ainda não tem, ou se você já tem essa esperança, está louvando, vamos abaixar a nossa cabeça neste momento, vamos chegar à presença, ao íntimo do nosso Deus,